Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que os nossos irmãos que farão uso da palavra recebam a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, o Clébio. Boa noite a todos. Como a Ângela bem disse, é mais uma oportunidade para a gente estar em contato com elementos da doutrina que vão nos fazer refletir, né, e melhorar o nosso entendimento das leis divinas. E eu escolhi para tema hoje Missão dos Espíritas, né, que é uma missão segundo um espírito que tem até uma mensagem, ou algumas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, uma missão muito espinhosa, né, muito difícil. Mas a gente, a partir do momento que passa a compreender, né, a grandiosidade das leis divinas, né, e que a gente faz parte disso também, então a gente passa a querer dar uma contribuição, que é o mínimo que a gente pode fazer, por estar tendo uma oportunidade de aprendizado, né, a gente está nesse momento encarnado para poder rever, né, as nossas faltas e dar uma melhorada para ver se a gente, quando voltar para a espiritualidade, a gente tem um pouquinho mais de luz, né, do outro lado aí. Então, para iniciarmos, né, as nossas reflexões sobre a missão dos espíritas, né, a gente tem que refletir sobre o nosso papel no contexto do universo, né, e as perguntas como: o que éramos antes de vir para cá, né, por que estamos aqui, e depois que sairmos daqui, né, vamos para onde, né, o que seremos. Então são perguntas que muitos se fazem, mas que também não se tem uma resposta convincente, né, ao longo da nossa caminhada, né? E o Espiritismo nos proporciona isso, né, umas respostas claras, objetivas, e que nos confortam, né, por sabermos que a vida, né, não começa no berço e nem termina no túmulo, né, é uma vida infinita, né, espiritualmente falando. E antes de virmos para cá, nesses corpos, né, frágeis, com curtíssimo prazo de validade, né, a gente tem um tempo determinado para ficar aqui, o princípio inteligente do universo, né, nós somos parte da criação divina, e a gente, junto com o resto da criação, a gente é o princípio inteligente no universo. E nós, as suas criaturas, né, partimos de um ponto zero, partimos de um ponto simples, simples e ignorante. Todos, né, ao longo da criação divina, foram criados assim, partindo todos de um ponto em comum. E neste momento, estamos encarnados e somos espíritos para vencer, né, as nossas dificuldades e conseguirmos dar um passo mais claro, mais definitivo, rumo à nossa perfeição. Neste momento nós estamos no corpo físico. Viemos para cá com a intenção de nos melhorarmos, interagindo com o mundo físico e com nossos irmãos de jornada, para que assim possamos aos poucos ir domando e controlando as nossas más tendências. O que parecia simples quando estávamos aí do ladinho, no mundo espiritual, a gente faz todo um planejamento, vamos lá, vamos conseguir superar isso, superar aquilo, né? Aí torna-se trabalhoso quando a gente chega aqui, e complicado, principalmente nas últimas décadas, pela grande e acelerada evolução tecnológica e pela globalização.
as informações vêm em turbilhão, né? E isso, se a gente não tiver um pouco de calma para absorver isso, a gente acaba se atordoando com tantas informações, com tantos aparelhos que são criados a cada dia, e isso vai tomando o tempo da gente de uma forma que, se a gente não tiver uma certa disciplina e uma certa vontade de querer aprender um pouco sobre a espiritualidade, a gente vai ficar como muitos, né? 24 horas seria pouco para a gente dar conta de manejar esse aparato todo. E o grande desejo por novidades e sem a mentalidade investigativa de pensar por si mesmo nos leva a ficarmos à mercê, né, de toda essa parafernália aí. O predomínio do superficial, do passageiro, do entretenimento, de simulações, onde o culto do corpo compensa a atrofia da mente. Esse retrato sem retoque representa um aspecto fútil da contemporaneidade, mas possível de ser mudado, inovado e ao se mudar, sacrificar hábitos, condicionamentos, torna-se útil o que era fútil. A gente tem essa habilidade muito grande, né, de pegar o que era fútil ontem e hoje trazermos para uma certa utilidade, né, superficial. Assim, portanto, utilizando as facilitações que a tecnologia proporciona, a doutrina espírita pode ser disseminada e refletida em novos contextos, e não apenas pelo consolo que proporciona, mas a certeza de que o Espiritismo matou a morte. Nesse matou a morte no sentido de esclarecimento, porque a morte sempre foi vista como algo lúgubre, né, como algo trágico, e o Espiritismo veio trazer esclarecimentos de que a morte é simplesmente um passo, né? Vai se chegar a uma porta, ela vai se fechar e vai se abrir outra. Mas além das revelações mediúnicas, a validade e a confirmação que a ciência espírita traz, as proposições lógicas e racionais que a ciência tradicional já confirmou, dão nova dimensão e sentido à existência, é viver a imortalidade. Apesar dos apelos atuais ao materialismo, aos princípios apresentados pelo Espiritismo, são presentes e reais. E dentre eles, o princípio da evolução, que nos impulsiona para um conhecimento mais concreto, mais sólido, mais esclarecedor, né? Com o Espiritismo, sabemos de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos e estamos no planetinha. E assim o futuro já não é mais uma vaga esperança, é certeza das consequências do presente, e a reencarnação é a consciência das leis divinas, nos direcionando rumo à fraternidade, justiça e responsabilidade. Diante dessas colocações, começam a ficar claras as responsabilidades do Espiritismo. Se pensarmos que, além dos compromissos pessoais, individuais, há o compromisso das organizações e instituições sociais, que vão se tornando mais sábias, justas, à medida que vão tomando consciência das leis divinas, vão sendo capazes de aceitar e conviver com os diferentes tipos de comportamento. É um compromisso de solidariedade para a transformação do modo de se olhar a vida. Não aceitar o mundo como está, mas querer mudá-lo sob as bases da fraternidade. Apesar da maioria de nós espíritas estarmos vivendo as atribulações do dia a dia, temos de nos inteirar um pouco mais dos problemas fundamentais da existência. As preocupações com os nossos negócios, nossos prazeres, futilidades em geral, devem começar a serem revistas, para que questões como
a existência de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, não sejam da responsabilidade dos que estão à frente das casas espíritas. Quando tudo vai bem em nossas vidas, nós temos o péssimo hábito de negligenciar Deus, de ver a religião como uma mera formalidade. Alguma coisa que devemos ter, nada mais. No máximo, um desencargo de consciência, para estarmos bem com o Criador. Tanto assim que muitos de nós nem sequer temos a convicção daquilo que professamos, carregando sérias dúvidas a respeito de Deus e da continuidade da vida após a morte. Quando, porém, somos surpreendidos por um grande problema, uma queda financeira, a perda de um ente querido, uma doença incurável, fatos que acontecem a toda hora na vida de todos, não encontramos em nós mesmos a fé necessária nem a compreensão para enfrentarmos o problema com coragem e resignação. Caímos invariavelmente no desespero. É para revertermos essa situação que estamos mais uma vez tendo a oportunidade de estarmos em contato com o conhecimento espírita, que nos dá uma visão ampla e racional da vida. Estamos no mundo físico, mas devemos nos esforçar para que pensamentos fúteis e inúteis não nos perturbem. Devemos sempre elevar nosso espírito para os nossos irmãos superiores, para que eles, encontrando em nós as disposições favoráveis, possam lançar e direcionar os bons fluidos e as boas energias, para que assim nos harmonizemos e nos fortaleçamos para uma boa conclusão de nossas jornadas. Mas isso não significa levarmos uma vida monástica, né? Nos afastarmos da sociedade, né? Da vida normal. Temos que viver as nossas contemporaneidades, sacrificar-nos as nossas necessidades e até mesmo as futilidades de cada dia, mas fazendo isso de uma forma coerente, racional, para que elas se tornem elementos positivos na nossa jornada evolutiva. Viemos para cá para convivermos com espíritos de naturezas diversas e devemos sempre termos o cuidado de não causar empecilhos para os nossos irmãos de caminhada, procurando sempre ajudar e confortar os menos favorecidos, de uma forma espontânea, alegre e positiva. A virtude não consiste numa aparência severa e carrancuda, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta que nossas atitudes estejam alinhadas com as leis divinas. O que quer que façamos, elevemos sempre o nosso pensamento ao Criador. O caminho da perfeição, como disse Jesus, encontra-se inteiramente na prática da caridade. Uma caridade sem limites. É só participando ativamente da sociedade e suas leis é que conseguiremos bons resultados. E com essa pequena exposição, a gente já pode afirmar que a missão dos espíritas tem um peso muito maior do que a gente supunha, né, que a gente imaginava. Mas não podemos deixar que os nossos temores e o nosso pouco esclarecimento das leis divinas se sobreponham à importância e grandiosidade da missão de propagação do Espiritismo. Portanto, para que isso se conclua de uma forma eficiente, devemos sair de nossa cômoda posição, né? Porque a gente é muito levado a isso, a gente cria zona de conforto, né? A gente procura sempre criar um ambiente
onde a gente se sinta o mais confortável possível. E quando isso está acontecendo, é bom que a gente fique alerta, porque a gente está num planeta de dores, né? De provas e expiações. Então, se tudo está indo muito bem, então fiquemos alerta, porque alguma coisa não deve estar indo realmente muito bem, né? Porque não que a gente tenha que sofrer para poder se melhorar, mas como eu já disse, o planeta é de dores, predomina, né, a dor ainda e o mal, a gente tem que sempre procurar ficar alerta nessa linha. E só conseguiremos isso se nos conhecermos cada vez mais, nos esclarecermos quanto às aplicações das verdades espíritas, de uma forma simples, direta e sem mistificações. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, a missão dos espíritas não é nem vai ser fácil, mas que não devemos desistir, pois estaremos sempre sendo assistidos pelos espíritos superiores que, apesar da nossa inferioridade ainda, sabem que somos capazes de concluí-las. Diante dessas colocações, a gente pode afirmar, né, com certeza, que a gente já tem uma ideia bem clara do que fomos antes de vir para cá, né, do que a gente está fazendo aqui e para onde que a gente está indo depois que sair daqui, né? Então, o que nos resta, né, a missão principal, né, que nos cabe é a gente tentar assimilar o melhor possível os conhecimentos, principalmente os da doutrina espírita, que são bem esclarecedores, né, para que a gente se fortaleça e tenha, né, uma melhor saída e uma melhor reentrada no mundo espiritual, tá? E a missão dos espíritas, né, o que difere um espírita de uma pessoa comum, né? Porque no espiritismo a gente não tem nenhum paramento, né? As pessoas que vêm falar aqui não têm nenhuma formação teológica especial, né? São pessoas comuns, né, que têm formações dentro de suas áreas normais de trabalho, mas religiosa nenhuma, né? Então, por esse fato, né, por não existir uma especificação, né, ou um paramento, ou um gesto especial, uma voz impostada, né, as pessoas às vezes ficam curiosas lá fora para saber como se comporta um espírita, né? O que um espírita faz. Então, esses esclarecimentos são muito importantes, né, para que quando as pessoas nos perguntarem, né, a respeito do que fazemos, né, o que somos, né, como quando dizemos que somos religiosos, então esses esclarecimentos eles ajudam a gente ter como dialogar com as pessoas lá fora. Para finalizar aqui, para fechar, eu achei um texto na internet e o título é On ou Off? De que lado você está? Eu recebi isso, acho que foi até do Abel, num e-mail, e eu achei interessante e é bem... está bem dentro do assunto que eu estava falando aqui. Não é de hoje que o mundo está mudando. Cada vez mais rápido, vivemos numa era em que o novo agora pode se tornar obsoleto amanhã. Uma era em que grandes transformações acontecem a mais de 100 mil kbytes por segundo, mesmo quando estamos off. As mudanças climáticas estão aumentando e prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhar. O trânsito está caótico
e chegar primeiro ficou mais importante do que chegarmos juntos. Não existe diálogo e buzinar ficou mais importante do que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. 24 horas é pouco para responder a todos os e-mails que recebemos. Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água, ou simplesmente às coisas que nos fazem bem. Agora estamos apenas conectados à internet. Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? Pedir licença, por favor, falar obrigado, você primeiro, desculpe, é off. Dizer olá, às vezes não dizer nada, é on. Prazer em reunir amigos, juntar a turma e compartilhar experiências, é off. Enviar mensagens prontas e curtir fotos de desconhecidos, é on. Jogar bola, andar de skate, conhecer pessoas, aventurar-se, é off. On ou off? De que lado você está? Essa é uma das poucas respostas que você não vai encontrar no Google. É preciso parar para pensar. Afinal, é muito difícil saber como vai ser o futuro, quando você não tem a menor ideia do que está acontecendo no presente. É hora de reiniciar o seu jeito de olhar o mundo, que o mundo pode ser igual, mas diferente. Não adianta você querer a sustentabilidade sem ser sustentável. O consumo inconsciente pode ser evitado. O que você tem de mais, muitos ainda nem conhecem. Está passando a hora de se ligar. Plante o bem para colher o bem. Onde se planta, tem vida. Temos de ficar com o planeta e respirar o mesmo ar. Temos que deixar filhos melhores para que tenhamos netos melhores. Sustentabilidade é isso, saber se desligar na hora certa e respeitar o meio ambiente. Viver em comunidade é para a comunidade. As melhores ideias do mundo são as melhores ideias para o mundo. Lembre-se, não existem flores sem sementes. O mundo está ficando carente de gentileza e a intolerância está gerando intolerância. Somos capazes de reclamarmos uns dos outros, mas não somos capazes de responder uma indelicadeza com um sorriso. Se não mudarmos, o mundo não muda. On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora, ou iremos correr atrás. Conecte-se ao novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desligue. É um texto de Davidson Pedrosa, eu tirei isso da internet. E por hoje é a mensagem que eu queria passar para vocês. Obrigado. Passar para a nossa irmã Cristina Ferro, que vai falar sobre o bem e o mal. Um dia que, né? Tem tudo aí. Tá ligado? Tá. Boa noite a todos. Como sempre, escolher o tema, né, para vir falar aqui não é uma tarefa simples, mas eu escolhi falar sobre o bem e o mal hoje. Por quê? Porque quando a gente vai, se a gente quer assistir, várias coisas aconteceram que eu fiquei pensando isso, né? Você vai assistir um bom filme, os bons filmes são filmes extremamente trágicos, né? Aqueles que têm bons atores, eles são densos, eles são propagados, são filmes que relatam uma vivência dolorosa da humanidade, né? Ou individualmente ou coletivamente. A história que reporta é uma coisa que faz a gente, pesa, né? Se nós vamos ler um livro
raramente são livros que se divertem e só te deixam numa boa, né? Você vai ler um bom livro, vai te fazer refletir sobre isso tudo aí que o Kleber falou, né? De onde a gente veio, né? O que a gente está fazendo aqui. E ultimamente eu tenho escutado muitas pessoas falando, onde está Deus nisso, né? Não foi só o Papa aquela vez que falou, se referindo lá ao Holocausto, mas as guerras, né, que a gente vê, não só se você vê um filme da Idade Média, você vê uma coisa lá de trás e você se reporta hoje a tudo que está acontecendo no mundo, não é muito diferente. E parece que toda essa vivência desse clima denso que existe nesse planeta, né, dessa inferioridade, essas tragédias, vai fazendo um peso no ombro das pessoas, que parece que se sentem afogadas, né? Que se sentem um pouco sufocadas, porque é tanta coisa errada, é tanta desgraça, né? É tanta coisa com que não se concorda, que a pessoa vai se desanimando, né? E é preciso que a gente encontre motivos para não desanimar, para que a gente compreenda o que acontece, para que a gente possa respirar, se fortalecer e seguir em frente, não se deixar levar por essa onda, porque você liga a televisão, você conversa com as pessoas, né? É um que levou um tiro aqui, é outro que levou não sei o que lá, é a guerra não sei aonde. Então você fica pensando, meu Deus, né? Como é que é isso? Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala bem-aventurados os aflitos, no bem sofrer e mal sofrer, os Espíritos nos dizem que o desânimo é uma falta. É uma falta porque a gente só desanima se a gente não compreende, se a gente não tem noção, né? Não compreende, não tem uma visão mais ampla das coisas, né? Quando a gente fala das misérias, admira-se de haver sobre a Terra tantas maldades, paixões inferiores, miséria, enfermidade de toda sorte, a gente conclui que a espécie humana é miserável. É uma visão estreita, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. A Terra é um lugarejo em relação a um grande império. E a condição material e moral da Terra é condizente com um mundo de provas e expiações. Então, tudo depende do nosso ponto de vista. E eu trouxe só uma gravura aqui que ilustra isso, né? Na primeira imagem, você vê um prédio completamente torto. Na segunda imagem, você pode ver que o que é torto é a rua, né? O que está se elevando é a rua. Então, o nosso ponto de vista é muito estreito, porque nós estamos aqui nesse planeta e a gente vê daqui de baixo. Então, a gente vê as coisas de uma forma que a gente não compreende, a gente precisa se elevar, se afastar para que a gente compreenda por que realmente as coisas acontecem. E a gente só pode fazer isso quando a gente conhece. E o Livro dos Espíritos e o Evangelho nos dão a oportunidade de conhecer, de entender, né, quando eles nos mostram que a gente tem o destino da Terra, por exemplo. Aqui no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, eles nos dizem o seguinte: faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se a julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. Num hospital, só vemos doentes estrupiados. Numa galé é uma embarcação de guerra, né? Onde era movida a remo e existia um trabalho forçado, onde as pessoas que tinham que remar ficavam presas pelos pés, né? Numa galé, vemos todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideremos a Terra como um arrabalde, como um povoado, né? Um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo. E compreenderemos por que as suas aflições sobrepujam os prazeres, porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticaram crimes, e nem nos hospitais, nem as casas de correção são lugares de delícia. E como do hospital
E como saímos do hospital, como estamos curados, e da prisão, quando cumprimos a pena, o homem sai da terra para mundos mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Então, por esse pequeno trecho, a gente já vê que nós somos espíritos inferiores. Nós viemos para o hospital, nós viemos para essa escola. E se esse planeta é tão abençoado, né? É um planeta tão lindo, pode nos oferecer tantas coisas boas, dependendo do nosso ponto de vista, por que nós vamos ficar focados em todo o mal que nós estamos vendo e não no bem que podemos ver? Tudo depende dos óculos que a gente coloca para ver a vida. Então, se eu sei que eu estou num planeta de provas e expiações, nada é por acaso, então eu não sou nenhum anjo que vim parar aqui por engano, né? Cada um de nós veio aqui por uma razão, tem as suas lições a serem aprendidas e que depende de nós. Esse é o grande lance, né, do Espiritismo, é colocar que não depende nem do Papa, nem do governo, nem de alguém que se diz uma autoridade em algum assunto, que a minha vida seja melhor. Diz respeito a mim e ao que eu estou fazendo com a oportunidade que eu estou tendo. É entre a pessoa e Deus, o Espírito e Deus. Então, para a gente ter um futuro melhor, nós temos que ter um presente melhor, né? Mudar no presente. Temos muitos motivos de resignação, porque o sofrimento que a gente possa vir a ter, ou que a gente veja frequentemente, é um prelúdio de cura. É como um homem que devesse uma grande soma em dinheiro e o seu credor virasse para ele e dissesse assim: você vai me pagar a 100ª parte, você vai estar livre. Quem não gostaria de fazer isso? Pois é, nós, quando estamos na espiritualidade, escolhemos as nossas provas. Como disse o Cléber, quando a gente chega aqui, é que o negócio muda de figura, né? A gente sai da espiritualidade, onde a gente tem uma visão mais ampla das coisas, como se a gente estivesse no alto de uma montanha, e a gente desce. Aí os edifícios ficam muito altos, as coisas ficam muito complicadas, e se a gente não tiver perseverança e clareza, a gente se perde. A gente se perde nesse mundo, nessa onda que vai querendo levar a gente. Agora, a gente tem que ter cuidado, porque não adianta quitar uma dívida e fazer outras, que aí a gente não vai ser livre nunca. Então, a atenção, né? Estar atento, se conhecer é legal. E os Espíritos nos ensinam que se a gente olhar as coisas do ponto de vista espiritual, fica mais fácil. Por quê? Porque a vida corpórea, essa nossa passagem aqui, é um ponto no infinito. Imagina o que é um ponto no infinito. Isso é breve. O que para mim aqui de baixo, olhando os edifícios tão altos, parece uma coisa muito penosa, a maior do mundo, porque é comigo. Se eu tenho em vista a eternidade, não é nada. Não é, eu sempre costumo dizer isso, não é pelo que você passa que importa, mas é como você passa. As provas estão aí, mas como a gente passa por elas é que vai fazer toda a diferença. O que acontece quando a gente vê as coisas de um ponto de vista espiritual? Diminui a importância das coisas do mundo. A gente pode moderar esses desejos humanos, contentar-se com a nossa posição, sem invejar a dos outros, né? Como o Kleber também falou, a gente pensa, a gente torna o supérfluo necessário, e nós temos a razão para discernir o que é a nossa necessidade real e o que é conveniência, convenção, né? Ou simplesmente é supérfluo. Quando eu cheguei aqui, ele me perguntou foi, o que eu ia falar, porque a gente não se falou, né? Então, o que será que ela vai falar? Essa é mais uma prova sempre da espiritualidade que age, porque combina completamente. Ele falou um monte de coisa ali que tem tudo a ver com o que eu ia falar. Isso mostra pra gente que a gente faz a nossa parte, claro, estuda, porque a gente não tem uma responsabilidade ao estar aqui, né, divulgando a doutrina espírita, mas essa confiança de que o mundo espiritual nos ajuda sempre, num momento como esse, é a prova, é uma prova, uma das muitas provas que a gente tem de que tudo combina.
dá tudo certinho, não tem problema nenhum, porque a gente consegue, quando a gente vê as coisas de um ponto de vista mais elevado, a gente adquire uma calma e uma resignação que são muito úteis à saúde do nosso corpo e da nossa alma. E como que as pessoas podem identificar que nós somos espíritas ou que nós somos, tem alguma coisa com essa pessoa aí que é diferente? É por isso, porque a gente tem que agir no mundo de uma forma diferente. Não adianta eu ter o discurso, sou espírita, andar até com o livro dos espíritos debaixo do braço, saber todas as perguntas e respostas de cor, se quando eu vou agir na vida, eu não for diferente e não mostrar, para mim mesmo em primeiro lugar, não é para mostrar para os outros, mas eu não agir diferente. Então, muitas vezes a gente é reconhecido, a pessoa vira e fala, você é espírita, não é? Pela sua serenidade. Porque se você compreendeu de fato e com o coração, né, essa doutrina, se você tem o conhecimento das leis divinas, você é muito mais calmo para enfrentar as tempestades. Não que de vez em quando não dê aqueles, né? A gente também, lógico que a gente é humano, mas é fácil voltar ao equilíbrio, porque você bota o foco e vê que existe uma outra coisa, né? Porque a lei divina é a lei natural das coisas e é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. A lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. As leis divinas, na questão 618 do Livro dos Espíritos, pergunta, as leis divinas são as mesmas para todos os mundos? A razão e os espíritos respondem, a razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Elas são coerentes, né? Elas são imutáveis, mas a gente compreende de uma forma diferente, porque é onde a gente tem o alcance para compreender, né? Todos os homens podem conhecer a lei de Deus, mas nem todos as compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem. Não obstante, um dia todos compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Então, esses irmãos hoje, que são aqueles que estão com a arma na mão, que matam os outros, que roubam ou que pela corrupção aí estão lesando milhões de pessoas, são espíritos que ainda têm um longo caminho a percorrer e eles também um dia compreenderão as leis de Deus. Nós temos que orar, né? Nós temos que fazer nossas preces por eles, porque a luz os ofusca. Nós não conseguimos ver a luz de uma hora para outra. Nós temos que ir aos poucos nos adaptando, aos poucos conhecendo, porque a nossa inteligência, a nossa capacidade de compreensão é limitada pela nossa inferioridade. Então, aquele que faz aquilo porque não conhece, ou porque deliberadamente escolheu esse caminho, há que se ter compaixão, porque o caminho dele será mais longo, será mais penoso. E o que compete a nós? Cuidar do nosso caminho e orar pelos demais e fazer o que a gente puder pelo bem. A justiça da reencarnação se dá aí, porque é nessas oportunidades que a gente vai vivendo, que a gente vai tendo, é que a gente vai conseguindo compreender e ver melhor a luz e poder entender melhor o outro, né? Porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. É na nossa consciência que essas leis estão escritas. Então, quando a gente infringe essas leis, a gente sente, tem um sinal que bate lá dentro. Agora, muitas vezes a gente não quer ver. E aí a gente continua o caminho que está mais cômodo para a gente, tá na nossa zona de conforto, que nos dá a sensação de que somos vencedores, vitoriosos, assim, deixa isso para lá, eu sei que isso não é muito bom, mas agora estou bem. A gente tem que se perguntar, será que se um dia nós tivéssemos um cargo de poder, também não iríamos querer botar nosso filho, nossa filha, nosso cunhado, nosso genro, sei lá, será que não faríamos isso? Hoje, de fora, nos é muito fácil julgar as pessoas e os seus comportamentos. Por isso é importante que a gente se conheça. Não só querer conhecer nossas virtudes, mas querer realmente nos perguntar, se fosse eu nessa situação. Não vai dar nada não, isso é só uma faltazinha, ninguém vai nem perceber, né? É o troco do supermercado, que eu vi que estou com dinheiro a mais, mas o dono do supermercado ganha muito dinheiro.
Eu não vou dizer que chega um idoso no ônibus, você vira pela janela para não olhar, porque você não está a fim de levantar, porque você trabalhou o dia inteiro. Então, dentro de nós sabemos exatamente o que é correto. Mas nem sempre nos é conveniente fazer o que é correto. E aí a gente se desvia, se afasta do caminho, e aí dói, né? E aí dói, porque é a lei da ação e reação. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso plantar o que eu quiser, mas a colheita será obrigatória. O homem se conduz bem. O que é moral? Moral é uma regra de boa conduta e, portanto, a distinção entre o bem e o mal. Se eu observo a lei de Deus, se eu me conduzo bem, faço tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, eu observo a lei de Deus. Não basta a gente não fazer o mal. Mas eu não faço mal para ninguém. A gente tem que fazer o bem e todo o bem que a gente puder. Que a gente puder para poder cumprir a nossa missão, estar de acordo com as leis de Deus. E aí os espíritos perguntam, né? Kardec pergunta aos espíritos: o homem tem meios de distinguir por si mesmo o bem e o mal? O homem não é tão falho, né? É tão inferior, como é que ele vai saber? E os espíritos respondem que sim, que Deus deu a inteligência para a gente discernir. A gente sabe distinguir quando a gente crê em Deus e quando a gente quer saber. Então, às vezes, é isso que eu falei. A gente não está afim de saber. Eu não estou afim de saber que agora não era para me dar bem em tal coisa, mas eu queria tanto, então eu vou e faço. Tá? E aí, eu acho muito importante 2 itens que os espíritos, né, Kardec pergunta aqui, que ele nos fala o seguinte. Bom, antes disso aí, 225. Ele nos explica o seguinte, olha só, que quando a gente come demais, a gente se sente mal, certo? Então a gente sabe muito bem por que a gente está bem ou está mal. O mesmo se dá com tudo mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele ultrapassa, ele é punido pelo sofrimento. Quer dizer, é uma lei de ação e reação. Não é um castigo, né? Mas é aquilo, é uma ação e uma reação. Eu comi demais, eu passo mal. Exagerei em tal coisa, aquilo tem uma reação com o meu organismo. Então, é isso que acontece também em relação às coisas morais. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. E Deus deixou a gente o livre-arbítrio, a nossa escolha do nosso caminho. Então, o caminho vai ser mais doloroso ou menos doloroso conforme nós fizermos as coisas, né? O bem e o mal são absolutos para todos os homens. A lei de Deus é a mesma para todos. O que vai diferenciar é o grau de conhecimento e a responsabilidade. Se eu faço uma coisa que eu não sei que está errada, eu sou menos culpável daquilo. Agora, se eu sei e faço assim mesmo, aí não. Aí eu tenho toda a responsabilidade. Quando uma criança faz alguma coisa imitando o gesto de um adulto, ela não sabe que o que ela está fazendo é errado. Se ela vê a mãe e o pai passarem os outros para trás, ou pegar as coisas dos outros e tal, e ela vai e pega e ninguém fala nada, ela vai concluir que aquilo ali é normal. E vai seguir fazendo até que ela entenda que aquilo não é o que ela deveria fazer. Então, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente é responsabilizado. Por isso, muitos fogem da doutrina espírita em determinado momento, porque é a doutrina que chega e diz: olha, com você, só depende de você. Não adianta se fazer de vítima das circunstâncias, ou porque meu pai, ou porque minha mãe, ou porque meu trabalho, ou porque eu não tenho condição. Os espíritos dizem aqui, claramente, que todos têm condição de fazer o bem. Todos. É só estarem atentos e querer. E que não basta que a gente não faça o mal. Nós temos que fazer todo o bem que a gente puder. Todo o esforço no bem. E a gente se acomoda e não faz isso, né? Aí o Kardec pergunta se tem um guia, né? Se tem alguma coisa que a gente possa se guiar nessas leis de Deus para a gente fazer, né, o que é certo, que a gente tem sede de progredir, de ser feliz. O que é para a gente fazer? Ele resume numa coisa que Jesus disse: você vai fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você.
Se você parar para pensar se a sua atitude é o que você gostaria que o outro fizesse para você, você já está no caminho certo. Muitas coisas você deixará de fazer. Né? A princípio, a gente faz, quando a gente muda de atitude, é uma coisa pensada. Você primeiro tem que pensar, não, eu queria fazer isso, mas não vou porque eu não devo. Até que aquilo a gente absorve aquilo, né, e passa a fazer com naturalidade. O importante é a gente estar atento para que a gente realmente mude, né? O mal. Por que o mal, uma outra pergunta, né? Por que o mal se encontra na natureza das coisas? Parece que aquilo é inerente, tem que ter mal, né? Onde a gente está, tem o mal. Aí pergunta, Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? E aí que eles respondem que os espíritos foram criados simples e ignorantes e eles é que vão escolher. Agora, é necessário que ele adquira experiência. Se ele nunca só tivesse planície, não houvesse montanha, como a gente ia saber que pode subir e descer? Não é? Se não tivesse objetos duros e moles, uma rocha, como a gente saberia disso? Então, como somos simples e ignorantes no sentido de não ter conhecimento, nós vamos pelo ensaio, erro e acerto e vamos conhecendo as coisas. É necessário que a gente adquira experiência e para isso devemos conhecer o bem e o mal. As condições sociais onde vivemos criam necessidades novas, né? Depende do tempo que se viva, depende do lugar onde a gente nasceu, mas então pode-se pensar, será que essas leis de Deus também são uniformes? É tudo mesmo para todo mundo? Porque um nasce lá no meio da bandidagem, né? Nasce numa condição péssima, o outro nasce num lugar onde reina pelo menos uma aparente harmonia e tranquilidade, e parece que a vida dele é muito fácil. Para a gente, sempre o jardim do outro é mais florido que o nosso, né? E isso é uma das coisas que a gente tem que rever conceitos e realmente pensar, a nossa capacidade de julgar. Nós, na nossa infinita inferioridade, somos capazes de ser juízes severos com os outros. E muitas vezes não somos conosco. E às vezes também somos, mas nós precisamos aprender que a lei que rege o universo não é a lei do castigo, do Deus poderoso. Isso era lá de trás, quando a gente viveu isso lá, Deus era aquele que estava com a espada, Deus é que punia, Deus... Nós precisamos compreender a grande verdade de que Deus é amor. E esse é o sentimento absoluto do universo. Então é com amorosidade que nós temos que olhar para o outro e ver que não temos a menor capacidade de julgar ninguém. Se a gente pensar o que a gente gostaria que o outro fizesse com a gente, já deixaremos de julgar, porque ninguém gosta de ser julgado, não é? E, da mesma forma, conosco, nosso olhar para a gente tem que ser um olhar amoroso, de compaixão, de compreender que, não deu, errei naquele momento, mas vou fazer diferente depois, porque às vezes somos carrascos de nós mesmos. E aí a gente vai se anulando, vai se encolhendo, em vez de expandir, a gente vai se encolhendo. Eu sou ruim, então eu não posso, né? Eu sou ruim, então eu não vou me relacionar com as pessoas. A gente, através da negação das ações, é que a gente acha que a gente está protegendo a nossa imagem com os outros e que a gente está se protegendo de que os outros vejam nossas fraquezas. Não é esse o caminho, que aí você vai ficando jogando lixo debaixo do tapete, tem uma hora que o lixo explode, aquilo voa para tudo quanto é lado. É limpar, é limpeza, é transformação. Eu sou ciumenta, sou egoísta, sei lá, sou alguma outra, raivosa. Então, se eu sou, eu tenho que admitir que sou. Faz parte de mim, por enquanto, ser assim. Mas quando eu tiver uma atitude que eu quiser, se eu sou maledicente, por exemplo, quando tiver uma atitude que eu quiser falar do outro, não vou falar, porque eu não tenho capacidade para julgar o que o outro está falando. Porque quando a gente fala de alguém, a gente espalha, né? Igual pena espalhada ao vento, você não pega de volta. Então, a gente só pode se modificar se a gente se conhecer. E o mal não é porque ele é necessário que ele deixe de ser mal.
O mal não é menos mal por ser necessário, ele só vai desaparecer à medida em que as almas se depurem através das existências. Aí os espíritos perguntam o seguinte: se a pessoa não faz o mal, mas ela se aproveita do mal praticado por outro, ela é culpável? Porque às vezes a gente fica doido para ver a pessoa se dar mal, né? A gente usa o espiritismo quando a gente quer. Ah, mas a pessoa faz, não é comigo, mas ele vai pagar. Mas eu queria ver, né? Tem só esse detalhe, eu queria ver quando ele pagar. Aí alguém vai e faz o que você gostaria de ter feito com aquela pessoa. Pronto, você fica feliz. Você é culpável desse sentimento? Se você repreende, né, aquele instinto que você teve de fazer o mal a alguém, se você não faz, você resiste voluntariamente, é claro que você tem, né, você tem um mérito nisso. Agora, se você só não faz porque você não teve oportunidade, ou você se aproveita do que o outro fez para acabar, quando o cara cai, você aproveita e pisa na cabeça, já caiu, vou pisar. Aí você é tão culpável quanto aquele que fez a ação, porque você desejou e você fez de alguma forma, né? E aí a questão que eu falei que era importante, que eu ainda tinha outra coisa para falar, é o seguinte: 642 do Livro dos Espíritos, tá? Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. No limite das nossas forças. Isso é um alerta muito grande. Então, em vez de ficar pensando no mal que os outros estão fazendo, que isso é problema do outro, vamos pensar no mal e no bem que nós estamos deixando de fazer no limite de nossas forças. Ah, eu podia ajudar alguém hoje, mas é carnaval, né? Eu estou de folga, então deixa. Segunda, quarta, quinta, sexta, semana que vem eu faço. Não pode. Pelas leis de Deus, nós temos que estar atentos e disponíveis 24 horas. Somos espíritos, portanto, quando nós estamos em vigília, quando nós estamos acordados, devemos estar atentos para todo o nosso entorno. É a gente cumprimentar as pessoas, que existem até estudos, né, de pessoas que são invisíveis. É a pessoa que vende flor na rua, da carrocinha de cachorro-quente, o porteiro. Existem pessoas que são consideradas invisíveis. Você passa todo dia por elas, se for na sua rua, não fala um bom dia. Você não reconhece que aquele é um outro ser humano. Então, essa atenção ao redor, 24 horas por dia, o tempo que nós estamos acordados, é isso. Ai, mas eu não vou parar com fulano porque eu estou com pressa. E fulano é chato, fala pra caramba. Mas aquele fulano pode estar precisando de você naquele dia. Então, são pequeninas coisas. Né? Deus leva em conta tudo aquilo que a gente faz. Mas não o que é fácil. Eu tenho 1 milhão, então eu dou 100 para caridade, eu dou 200, nem que eu dê 100 mil. Isso não me faz falta nenhuma, isso aí não é... Talvez eu faça isso até para aparecer para os outros. O importante é quando é aquilo que é de coração, é o seu tempo, é o seu sorriso, é a sua atenção, é a sua compreensão. Você não pode ter noção do que isso pode representar para uma outra pessoa e marcar a existência dessa pessoa, uma atenção, um abraço, um aperto de mão, um dizer estou aqui, um telefonema. São coisas pequenas. Então, é o bem no limite das nossas forças. E quando nós estamos dormindo? Quem descansa é o corpo físico. O espírito vai. Ele pode ir para aprender, ele pode ir para se encontrar com pessoas. Então, a gente pode, na nossa prece, antes de dormir, que eu possa ser útil. Né? E às vezes até você vai guardar isso depois. Às vezes você lembra que esteve com algumas pessoas fazendo alguma coisa, você não sabe o quê, mas você esteve. Então, nós temos que fazer o bem no limite das nossas forças 24 horas por dia. Não é só quem é da reunião mediúnica, nem só quem está aqui em cima falando. Todos nós que tivemos contato de alguma forma com essa doutrina, que estamos estudando ou que estamos ouvindo a palestra, mas ainda em casa não estou estudando,
é responsabilidade. É isso que é responsabilidade. Não adianta tapar o ouvido e fingir que não ouviu. Você já sabe. Você não vai fazer se você não quiser. É uma escolha. Então é para todos nós. E a responsabilidade também, na missão dos Espíritos, de divulgar essa maravilha, como diz a Valéria, essa coisa transformadora, né? Uma doutrina transformadora, de fato. É nossa responsabilidade também de sair falando besteira para os outros. A gente tem que estudar para falar o que é certo, para falar o que está aqui, para ser fiel ao que está aqui, para poder atingir os corações. Nós não estamos nessa de querer ter razão, né? De querer vencer uma luta de uma religião, fala um troço, você fala outra, por querer convencimento, mas é com a sua atitude, com a sua amorosidade, com o seu esclarecimento. Se não for a hora do outro compreender aquilo, ele não vai compreender. Tudo bem, é o momento dele, mas você fez a sua parte. Façamos sempre a nossa parte, que aí a gente se sente bem, né? A recompensa maior que tem de fazer o bem, não é o que os outros vão falar, é a paz, é a luz que a gente sente dentro de nós mesmos. Isso é que é fantástico. E na 643, há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem. É o que eu falei, não há ninguém que não possa fazer o bem. É suficiente estar em relação com outros homens para se fazer o bem. E a cada dia a vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo para fazer o bem. Não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Então existe, quando o homem está, né, ele foi colocado numa posição que é de vícios, né, de coisas erradas, de paixões, ele está ali por algum motivo, ele escolheu aquela prova. Existe um arrastamento, né, existe uma identificação ou um ambiente propício, mas não é irresistível, porque Deus não permitiria. A decisão é dele fazer parte ou não. Grandes virtudes podem surgir dessas provas. Então, as leis de Deus é onde a gente tem que achar o nosso guia e nosso roteiro seguro. E aí foram divididas no Livro dos Espíritos em 10 partes, e vale a pena que a gente comece a estudar. De adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição, a lei da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade e, por fim, de justiça, amor e caridade. E eles dizem, os Espíritos nos dizem aqui, a última lei é a mais importante, porque é por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Então, meus irmãos, nosso foco tem que ser no bem que a gente quer fazer, não é no mal que a gente vê. Já entendemos porque tem tanto mal. E já entendemos que estamos aqui porque fazemos parte. Não somos, todos nós temos uma missão. Todos nós temos várias missões, mas não somos grandes missionários, nem como Jesus que veio à Terra, né, que foi o Espírito mais perfeito que veio. Nós estamos na média, né? Mas se fizermos a nossa parte, maravilha, cumprimos a nossa grande missão. E para finalizar, eu queria mostrar do Paulo Freire, a se dizer, né? É preciso ter esperança, mas tem que ser esperança do verbo esperançar. Por que isso? Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Ah, eu espero que melhore, que funcione, que resolva. Já esperançar é ir atrás, é se juntar e não desistir. Então, é isso que a gente tem que fazer. Ação é acreditar em Deus, tendo fé, uma fé raciocinada, não é? É confiar e agradecer porque Deus nos envia a luta, porque ficar parado e vir ao planeta de férias para repousar seria um estrago para nosso corpo e para nossa alma. Então a gente deve ser muito grato quando Ele nos manda a luta, porque nós temos condição. Ele não pede que a gente vá cumprir tudo que a gente tem que aprender de uma vez só. A gente não daria conta, e Ele melhor do que ninguém sabe disso.
mas aquilo que aparece na nossa frente, do nosso lado, que a gente pode ver, é para a gente mesmo. É pegar essa bola e ir em frente. Não é esperar, é esperançar. Então, que a gente possa mudar de atitude, né? Sentir Deus dentro da gente, renovar os nossos sentimentos, é o que vai fazer a nossa transformação. É transformar o ódio em amor, sabe? É transformar a inveja em solidariedade. É nas pequenas atitudes que a gente pode transformar o planeta para que ele não seja mais, ou pelo menos a gente não habite mais um planeta de provas e expiações, mas um planeta de regeneração, depois mundos felizes, por fim, mundos divinos. Então, cabe a gente. É essa mensagem que eu queria deixar para vocês nesse domingo de carnaval, onde grande parte das pessoas pensa que a felicidade está no lugar errado, né? Alegria é uma grande dádiva de Deus, existem sentimentos maravilhosos, mas não é nesse caminho, né? A gente é que escolhe o caminho, não é na bebida, não é na bagunça, né? Não é na promiscuidade que a gente vai chegar à felicidade. Todo mundo faz isso achando que vai ficar feliz, porque eu quero ser feliz. 4 dias que eu vou ser feliz, não estou trabalhando, vou fazer tudo que eu quero. Podemos fazer tudo que queremos? Podemos sim, mas nem tudo nos convém, né? E a lei da ação e da reação a gente faz, né? Vai sofrer as consequências disso. Uma boa noite para todos, que a gente possa ter boas lutas.